Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aqui a essa iniciativa do corpo docente do curso de Psicologia da Anhanguera de Joinville, que é o ciclo de palestras sobre saúde mental em tempos de pandemia. Iniciaremos hoje, no dia 29, com uma palestra sobre as relações sociais e o pós-pandemia. Amanhã, no dia 30, essa é comigo, no dia 30, amanhã, com a Karine Tati, teremos a palestra sobre violência contra a mulher no isolamento social. No dia 1º de maio, depois de amanhã, uma palestra com a psicóloga Yumi Meirelles Suzuki Kusuda sobre os idosos e o isolamento social. E para finalizar esse ciclo de palestras, teremos a palestra com a Priscila Cardoso sobre os desafios do puerpério na pandemia. Bom, esse ciclo de palestras estará disponível no Facebook do Elder Ferrari 123. Basta digitar, procurar lá no Facebook, ou se quiser acessar diretamente o link, facebook.com/Elder Ferrari 123. Certo? Bom, vamos começar então a tratar desse tema, será o tema de hoje, sobre relações sociais no pós-pandemia. Um tema curioso, né? Se a gente for pensar que tratar de um pós-pandemia, a gente está tratando de futuro, não tem nenhum vidente aqui, mas a partir de alguns autores, a gente vai tentar fazer algumas leituras e algumas especulações do cenário atual e pensar algumas perspectivas para um futuro próximo, de como num coletivo iremos reagir, né, responder a esse cenário pandêmico, e também individualmente como as pessoas talvez vão responder a esse cenário, né? Para começar a conversar com vocês, queria trazer alguns dados, né? Eu acho importante para a gente se situar, para a gente entender a gravidade da situação, né, em que estamos vivendo e que por muitos de alguma forma é negada, mas isso eu quero retomar em seguida. No mundo, temos mais de 3 milhões de casos confirmados e mais de 213 mil mortes. Já é um número alarmante, sendo que a gente não tem uma previsão ainda para o ciclo terminal, né, para o término dessa pandemia, por enquanto. Talvez o Brasil aí seja o próximo epicentro de contágio e mortes em decorrência do coronavírus. No Brasil, estamos agora, ironicamente, de parabéns, porque passamos a China em número de mortes. Essa notícia de ontem, né? Não temos ainda os dados sobre hoje, obviamente, mas no data de ontem, no dia 28 de abril, passamos aí a marca de 5 mil mortes, sendo que os últimos 1.000 mortos foram registrados nos últimos 3 dias. Se demorou 40 dias para a gente ter o primeiro óbito, agora a gente está num pico que a gente pode considerar que seja o pico da pandemia no Brasil. Porque em 3 dias 1.000 mortos o cenário não é dos mais razoáveis, né? Não é dos mais interessantes. Em Joinville, né, da cidade de que a gente fala hoje, a Secretaria de Saúde está estimando, e que isso já é um consenso, já se sabe que há subnotificação por conta de o Brasil, pelo menos em notícias de semana passada, a gente ser um dos países mais afetados, um dos que menos testa. Então, obviamente, muitas pessoas que estão contaminadas e estão transmitindo o vírus não são testadas e não se sabe, não entram nas contagens, não entram nas estatísticas. Aqui, então, a estimativa da Secretaria de Saúde é que o número de casos confirmados, na verdade, deve ser multiplicado por 10. Então, já é um número preocupante aqui para a cidade de Joinville.
E o que a gente vê é quase que um cenário de horror, né? Se for pensar a maneira que uma grande parcela da população tem lidado com essa situação. O que negar a ciência, isso já não é novidade, né? Para nosso entre os nossos pares, isso digo pares, ou nossa comunidade no geral, né? Isso é produto, né? É um produto social. Isso negar a ciência é algo que que a nossa contemporaneidade vive, de questionar o que seria verdade, o que não é verdade, confiar nos dados científicos ou não, enfim. Mas de qualquer forma, estoques de papel higiênico, comércio inicialmente colocando preços abusivos em álcool gel, em máscaras, e essa dificuldade toda pelo acesso a esses materiais, que foi a gente tem que abrir os olhos para isso também, e que os Estados Unidos, por exemplo, praticamente não fabrica esses materiais, né? A Europa tampouco. Foi a maneira que o mundo produz, isso retorna para nós de alguma forma. Esse retorno que eu quero acentuar para vocês, como uma chave de interpretação, como seja num plano individual quanto num plano coletivo, aquilo que a gente rechaça, aquilo que a gente tenta jogar para debaixo do tapete ou tenta colocar em outro lugar, invariavelmente vai acabar retornando. Já explico essa história no decorrer do que a gente for conversando aqui. O que a gente pode entender é que a maneira que a gente vive a nossa sociedade hoje, a gente produz restos invisíveis. Isso, aos que estão mais próximos aí das teorias psicanalíticas, já estão com essa discussão muito aflorada, né, em relação aos objetos, em relação aos restos, mas a sociologia também e outras áreas do conhecimento usam esses termos, inclusive resto invisível. Eu vejo, por exemplo, em sociólogos utilizando esse contexto, esse conceito, né, nesse contexto que vivemos. Porque se a gente for pensar a maneira, a nossa cadeia produtiva, isso foi, à medida que nos últimos séculos a nossa capacidade tecnológica de produção foi avançando, a gente foi se distanciando do que é primário, né? Se a gente for pensar de pedir comida por um smartphone e chegar a comida na nossa mesa, a gente nem se liga, nem presta atenção no que a gente está consumindo exatamente, de onde que vem, quem que trabalhou para que essa comida chegasse no nosso prato e que tipos de violações, seja com humanos, seja com a terra, seja com animais, isso aconteceu para que chegasse até ali. A gente pode dizer que a gente acabou sentindo que certas violências fossem consideradas normais simplesmente pelo fato de que a gente terceirizou, né? A gente, digo uma população em geral, por exemplo, comemos carne todos os dias, os que podem comprar carne, né? Comemos carne todos os dias praticamente, mas não somos nós que matamos o animal, né? Ou seja, terceirizamos a violência. Talvez se fôssemos nós que fizéssemos isso, não comeríamos tanto, né? Mas não, isso é simplesmente suposição. O que eu queria trazer aqui é justamente a maneira que a gente lida com os restos. Outro exemplo acho que fica bem claro é a nossa relação com o lixo. A gente produz muito lixo, né? E o que a gente faz com o lixo? É resto. A gente joga fora. Para onde vai, como vai, quais os efeitos num coletivo, a gente não é uma preocupação diária, né? Temos outras preocupações maiores.
Bom seria se essa preocupação, por exemplo, fosse relacionada à fome, né? À miséria. Mas também não é. Estamos mais preocupados em nossa situação econômica, em simplesmente as nossas relações mais próximas. Isso é o que a sociedade de alguma forma vem produzindo há algum tempo e que se intensificou, as coisas não acontecem de um dia para o outro, né? E que se intensificou desde um levante aí que a gente pode chamar de uma vertente do capitalismo, que é um capitalismo neoliberalista, em que praticamente tudo é cifra. O que as metas e lucros acaba a gente, numa situação de crise, isso fica muito claro, né? Que ficam à frente de vidas humanas. A gente perdeu a noção de que quando se trata de vida, a gente tem dois aspectos importantes, né? A gente tem a saúde, por exemplo, e tem a economia também, como duas maneiras de ler a vida, mas a vida em primeiro lugar. A gente tem colocado a economia em primeiro lugar. Isso acho que é um erro que a gente vai, imagino que isso é uma hipótese que a gente pode lançar, que numa situação de crise, numa situação de pandemia, as pessoas começam a repensar essas formas de ler e interpretar o mundo, né? Talvez uma ideia de um estado mínimo esteja menos presente nas discussões num pós-pandemia. Voltando aos restos, de que maneira a gente lida com isso, né? Resto incomoda, né? A sujeira incomoda, o lixo incomoda, e de que forma que individualmente e socialmente a gente faz isso? Tudo que é resto, a gente tira do nosso campo visual, do nosso campo perceptivo, né? A gente não lida, justamente porque quando o resto se apresenta, o que acontece? Ele angustia, né? O que psicanaliticamente a gente pode chamar de um real. Quando isso se apresenta, a angústia o sujeito é tomado de angústia. E coletivamente, socialmente, o que a gente faz? A gente elege certas parcelas da população para chamar de restos, e o que permite que a gente violente essas pessoas, que a gente segregue essas pessoas e jogue para um canto, né? Pessoas que são restos invisíveis e que muitas vezes sequer podem acessar a cidade, dada a distância em que habitam, né? Do centro da cidade, muitas vezes sem minimamente uma infraestrutura adequada. Como que a gente lidou com isso? Que a gente pode chamar de a era das selfies. Tudo é imagem, né? Uma noção de empoderamento da imagem, né? De que seja desse imperativo de seja, inclusive um seja foda, né? Como um termo que é muito, muito presente nas discussões, quase que todo mundo se tornar super-homens e super-mulheres, né? A gente estabelece pessoas que a gente admira, a gente mantém essas pessoas como ideais a serem alcançados. E o que aconteceu, e claro, toda a tecnologia nos permite e aumenta intensifica toda essa noção de imagem, justamente porque, se for pensar, por exemplo, a ciência atingiu um patamar de que ela vai além do nosso olho nu, né? O que a gente consegue enxergar tem um limite. A gente acaba enxergando muito mais a partir do que a ciência vê, a partir do que o microscópio vê, a partir de que análises podem ver. E isso é muito curioso, né? Porque isso muda a nossa relação com o nosso próprio corpo. A gente tendo toda essa noção imagética muito presente, a gente perde a noção de que o nosso corpo morre, né? Estamos numa sociedade em que quais que são os imperativos presentes? Se satisfaça, né? E brinque de imortal, né? A gente uma tentativa de ser feliz a todo momento e crendo de que de alguma forma somos imortais, que a gente consegue prolongar nossa vida tendo hábitos saudáveis, tendo aí
toda a tecnologia médica que nos permite viver mais tempo, né? Quem pode acessar a isso? Obviamente. Isso seria simplesmente uma introdução dessa nossa discussão. Eu falo isso porque acho importante falar da questão das imagens, porque o vírus, lembra que eu falei de real, aquilo que vem vacilar essa imagem, o vírus é um desses nomes, é um dos nomes do real. Aquilo, porque justamente ele é um mal que não se vê, mas está em todo lugar. A gente não consegue enxergar e dizer como os restos que a gente tratava, a gente não pode dizer que ele tem cor, não pode dizer que ele tem nacionalidade, não pode dizer que ele tem credo, que ele tem gênero, que ele tem orientação sexual. Se a gente não pode chamar, não pode julgar disso, dessa forma, um vírus, né? Porque ele não tem nada disso, é um mal que não se vê. O que gera uma angústia maior quando a gente usa desses recursos narrativos para dizer, para julgar e dar um nome, isso de alguma forma apazigua os sujeitos. Não à toa as pessoas recorrem muito a isso, né? A odiar algo externo, né? Como se não tivesse nada a ver com elas. Obviamente que numa análise social e numa análise pessoal a gente consegue perceber que a gente tem muita relação com os nossos restos. Aquilo que nos incomoda no outro diz muito da gente, né? Apresenta algo no nosso íntimo. Por isso que isso sempre vem à tona. O vírus nada mais é do que isso, né? Ele vacila as imagens. E como que a gente responde? Christian Dunker, um psicanalista, professor docente da USP, ele vai nomear três tipos de pessoas. Tolos, desesperados e confusos. Os tolos são aqueles que tentam negar, né? Que de tanto medo que tem da situação, tanto medo que tem de lidar com a morte desse corpo, o que ele faz? O tolo, ele tenta negar. Isso não é nada, isso não vai me afetar, isso é besteira. Aqui estamos diferenciando o tolo do paranoico, tá? Essas noções paranoicas de que é um inimigo externo, é um vírus estrangeiro, é um vírus chinês, já é um outro recurso. Já é um recurso paranoide no sentido de achar que é um inimigo externo. Os nacionalistas adoram fazer isso, né? Trump, uma estratégia política que ele usou, foi chamar a todo momento de vírus estrangeiro. Ou seja, o inimigo é externo, né? Ele já deu um contorno a isso que está em todo lugar e está para todos. Nesse sentido, o vírus é democrático. Já vamos ver que não é democrático em todos os âmbitos, né? Mas vamos lá. Todos os desesperados que realmente se desesperam e todas as suas angústias se vivificam, ficam mais presentes por conta da situação. Estão muito mal com isso. E o terceiro grupo, digamos, seriam os confusos. Os que oscilam aí entre os tolos, os que tentam negar a situação, e os desesperados. O próprio Dunker, então, vai dizer que se você não está confuso, acho interessante você procurar um analista, porque você não está bem. Estar confuso, ou seja, em alguns momentos tentar negar porque isso angustia muito, em alguns momentos sofrer muito com isso é o esperado, de alguma forma, né? Porque estar totalmente bem com toda essa situação, aí isso é um sinal do patológico. Outros autores também vão dizer, Caligares, por exemplo, vai reafirmar isso. Por que eu diria que nesse sentido o vírus é democrático? Tem uma citação do Gustavo de Sal, que é um psicanalista espanhol da Associação Mundial de Psicanálise, que num texto agora de abril ele vai dizer o seguinte, que a infecção é biológica, mas a pandemia é decididamente política. Por que política? A gente sabe, né? Foi um vírus que se proliferou principalmente porque vai de um país a outro, né? Nas viagens aéreas, aí nesses contágios foram aparecendo. Mas quem que sofre mais? Ele pode pegar todo mundo, né? O vírus, nesse sentido, ele pode ser onipresente, né? Está em todo lugar. Mas quem que vai morrer mais, quem que vai sofrer mais com isso? Obviamente, essa parcela que eu chamei inicialmente dos nossos restos invisíveis. Que são quem? Ainda hoje, as mulheres, os trabalhadores informais e autônomos, os ambulantes, né? Os que trabalham ou vivem, precisam da rua para trabalhar ou para viver, refugiados, imigrantes e populações deslocadas que já somam, segundo dados da OMS, 70 milhões de pessoas. Obviamente as periferias,
e deficientes e idosos, né? Pessoas com deficiência e idosos que necessitam de cuidados, né? Outro dado do OMS é importante para a gente fazer essa leitura é que 1/4 da população mundial, ou seja, 25% da população mundial, vive sem estrutura básica, né? Bairros sem estrutura básica, ou seja, de saneamento básico, de luz elétrica, às vezes então água potável, por exemplo, e que num bairro sem infraestrutura, em que morrem, né? Essa é a consequência exata, em que moram muitos em um pequeno espaço, aglomerados e sem acesso à água potável, sequer para cozinhar ou se banhar. Imagina para lavar as mãos a todo momento, né? É uma recomendação para quem pode, mas a gente sabe que isso aponta problemas muito maiores, né? Que o que uma crise vem mostrar é que ela é uma crise, a pandemia vem mostrar que ela é uma crise pontual. Por mais que ela vá durar aí talvez 2 anos, mas ainda assim ela vai intensificar crises que já apareciam no cenário, né? Ou seja, que a gente chama aqui, por exemplo, a desigualdade social vai afetar as classes mais pobres vão sofrer mais com uma pandemia do que as classes mais ricas. Isso é óbvio, né? Talvez eu não venha falar nada de surpresa aqui, nada demais. Talvez como o personagem lá do O Poço, eu vim falar simplesmente o óbvio, né? Mas ainda assim trago algumas referências, que é uma que eu acho bem interessante, um ensaio publicado recentemente pelo Boaventura Santos, um sociólogo português da Universidade de Coimbra, que se chama A Cruel Pedagogia do Vírus. Ele traz algumas lições que ele entende que esse cenário pandêmico vai nos trazer. A primeira lição é a seguinte: o tempo político e midiático condiciona o modo como a sociedade contemporânea se apercebe dos riscos que corre, né? Um exemplo que eu já dei aqui, por exemplo, do vírus estrangeiro. A maneira que a gente nomeia isso, que os nossos líderes lidam com essa situação, vai ser a maneira com que muitos de nós vamos lidar com essa situação. Não à toa, né? Temos aqui os famosos rolezeiros que não pararam de dar rolê, não pararam de se encontrar. Justamente, a gente sabe, né? Porque um próximo ainda não morreu. Isso é uma verdade. A gente tem contato com pessoas que estão em outros países e que levam muito mais a sério, né, toda a questão de isolamento. Mas é óbvio, né? De novo, né? É muito mais fácil para uma classe média, né? Uma classe assalariada, se manter higienizado e fazer o isolamento social. Quem está correndo o risco de morrer de fome se não trabalhar, óbvio, vai trabalhar, né? Faz sentido toda essa leitura, né? Mas justamente porque é um efeito já, uma consequência de toda uma política neoliberalista que vem tomando conta do mundo nos últimos talvez 20 anos, mas que vem crescendo nos últimos 40. A segunda lição é que as pandemias não matam tão indiscriminadamente quanto se julga, né? Porque existem outras crises, a gente chama de um darwinismo social, do que eu vinha falando, que parcelas da população morrem mais e sofrem mais com qualquer crise, vivem crises constantes, que só são intensificadas, né, nesses cenários. A gente tem a fome, a diarreia é a segunda causa de morte de crianças até 5 anos, a diarreia, né, questão básica. E diversas outras situações que a gente poderia citar aqui, né? Eu ia citar justamente foi a malária, né? Que no ano retrasado, ano passado, nos últimos 3 anos tem matado mais de 400 mil pessoas. Só que isso não é tão assim, não nos angustia, não chega a nos angustiar socialmente, individualmente, porque quem mais morre, né, é a população africana. Aqui o mesmo está acontecendo e vai acontecer, por exemplo, com a população indígena, que sendo relegada e sendo colocada como resto, e não vai ter o apoio necessário. E, obviamente,
de novo, o óbvio, vai morrer mais. Vai, em questão de proporção, né? Uma terceira lição é que, enquanto modelo social, o capitalismo não tem futuro. Né? Seria uma postura muito esperançosa, né, para uma grande parcela dos teóricos achar que o capitalismo vai acabar. Não. Possivelmente o que vai acontecer, essa vertente capitalista em que o lucro está acima da vida vai ser repensada. Não que isso o capitalismo vai parar, vamos substituir o sistema econômico. Muito improvável, né? Mas isso vai ser repensado, com certeza, de alguma forma. O colonialismo e o patriarcado estão vivos e reforçam-se nos momentos de crise aguda. Essa seria a lição 5 dele, mas eu coloco como quarta aqui. Porque a gente vê, né? Violência doméstica cresce nesses momentos. Quem que são as cuidadoras do mundo, como a gente chama? São mulheres, né? No Brasil. Qual que é a parcela a primeira morte, né? A primeira ou segunda morte? Acho que foi a primeira morte. No Brasil foi de uma empregada doméstica que continua trabalhando na casa da família lá, de classe média alta, ou pelo menos a família que voltou de viagem do exterior, né? Esse é um exemplo paradigmático para a gente pensar que quem morre, né? Quem morre mais, enfim. E como o colonialismo e o patriarcado, eles estão vivos e se reforçam nos momentos de crise. E outra é o que havia comentado sobre essa maneira de a gente repensar o mundo nos sistemas político-econômicos e discursivos, né? Que o regresso do Estado em que vai haver possivelmente um regresso do Estado e da comunidade. O mercado talvez não em todos os planos, talvez não esteja à frente do Estado e da comunidade. Esperamos aí que pelo menos no plano de saúde e educação o mercado não esteja à frente, né? O que eu chamaria aí pelo menos nossos direitos fundamentais. E perspectivas então, para finalizar, perspectivas para um pós-pandemia. A gente vê avanços tecnológicos, né? Perspectivas para um pós-pandemia, simplesmente coisas que já existem vão se intensificar, né? De alguma forma. É a maneira que a gente pode pensar o cenário, né? Pós-pandêmico. O que vai aparecer? Primeiro, eu poderia dizer de um controle tecnológico, que a gente pode chamar de um estado de exceção. A gente usa a tecnologia para vigiar a população. E num cenário pandêmico, a gente vê efeitos positivos disso, né? Como a China acabou fazendo e outros países muito tecnológicos acabaram conseguindo ter um combate ao coronavírus muito eficaz justamente por conta desse controle. A questão é, passado o cenário pandêmico, os estados continuarão nessas perspectivas mais totalitárias, utilizando-se delas? Por isso que a gente pode separar entre um estado de exceção democrático e um estado de exceção antidemocrático. Tem alguns textos, por exemplo, do George Agamben, que em alguma medida ele voltou atrás, pelo menos essa crítica que o Boaventura Santos faz, mas tem alguns textos interessantes nesse Sopa de Wuhan, que são alguns textos de vários filósofos contemporâneos em que tratam dessas questões, além de outras mais relacionadas ao coronavírus. Inicialmente, o que a gente vai fazer? Passou a grande onda do coronavírus, enfim, o contágio diminuiu. Primeiro, uma euforia, né? Porque imagino que toda essa galera que não está cumprindo isolamento, em algum momento vai ter que, por conta de uma piora, por a situação estar mais grave, vai ter que finalmente aceitar esse isolamento. E vai ter todo esse amor acumulado que a gente tem, né? O calor humano, os abraços, os beijos, a gente não tem mais, né? Muitos de nós, os que podem e os que se conscientizaram, é uma somatória, né? Pode e se conscientiza. Está sentindo falta, obviamente, né? Então, inicialmente, uma euforia. E, possivelmente, mais para frente, depois que passar essa euforia, que, claro, nesse momento de euforia ninguém vai pensar, pelo menos não vai tomar uma proporção mundial, pensar novas formas de enfrentamento, de repensar os nossos valores, enfim. Isso no momento de euforia talvez, muito possivelmente, não vai aparecer. Mas uma cautela em seguida é possível que aconteça, né? Evitar aglomerações,
e os cuidados de higiene, sempre ter algum álcool em gel, enfim, possibilidade de se lavar, isso talvez seja um cuidado que, num plano geral, a gente vai ter, pelo menos evitando essas aglomerações no futuro. Claro que, de novo, óbvio, vão ter aqueles que vão tentar buscar uma normalidade, né? Retornar a uma vida de antes. A gente ouve muito, quase diariamente, aí nos consultórios, né? As pessoas procuram atendimento justamente para voltar a um estado de antes, né? Eu diria que no geral, mas que sempre é impossível voltar ao estado anterior, mas vou ficar aqui, vou selecionar simplesmente o cenário da pandemia. Não vai ter como voltar como era antes a situação, né? As coisas vão mudar. Pouco ou muito, mas vão mudar. Então a normalidade não vai ser possível, né? A normalidade no sentido do que era antes da pandemia. Muitos vão rever, obviamente, traumas. Se pensar, a Maria Rita Kell, psicanalista brasileira, apontou a talvez impossibilidade de elaborar alguns lutos, justamente porque nas mortes por coronavírus, a gente não... desse novo coronavírus, os rituais simbólicos que a gente tem na cultura não aparecem, né? não são possíveis. E esses rituais, eles têm uma função, têm a função de elaborar esse luto, de uma despedida, né? de uma possibilidade de ocupar de alguma forma esse lugar, né? e contornar toda essa situação, a situação da morte. E sem essa possibilidade desses rituais, talvez, para muitos casos, seja uma impossibilidade, estendendo aí esse luto por muito tempo, consequentemente se tornando traumas. O que falava do controle tecnológico está muito parelho, está muito ligado aí ao avanço do 5G no mundo, internet das coisas e tudo interligado, capacidades de transmissão, né, de dados muito mais eficazes. Por isso que o controle do Estado talvez apareça aí de alguma forma. Em relação à nossa relação à nossa perspectiva de vida, como a gente se relaciona com o mundo, isso vai aparecer com certeza de alguma forma, no sentido de qual? A gente se individualizou muito, né? Tudo nós e os nossos ideais, como que a gente vai construir nossa carreira, a gente terceirizou as violências, a gente nem sabe mais como a comida chega no prato e para onde vai. Tudo bem que retornem desastres naturais como consequência do excesso de lixo da nossa humanidade, por exemplo, mas isso a gente nem presta atenção, né? Talvez seja o que vai acontecer num cenário pós-pandemia, um retorno aí que já são presentes hoje, diversas discussões, mas talvez se intensifiquem, essa noção de coletivo, né? Que o que eu faço tem efeito num coletivo, do que as minhas ações têm efeito não só para mim, mas pro mundo, de alguma forma, e a gente começar a se preocupar com isso. A gente vê isso, por exemplo, de jovens indo a mercados para idosos, por exemplo. Isso tem se apresentado. Vamos ver quanto tempo dura e como isso vai aparecer. Mas imagine que a natureza, né, venha tomar o seu lugar de novo. E o ser humano talvez entender que é simplesmente 0,01% da população viva na Terra. E não tome o mundo como propriedade, né? Que é isso que a gente viu, que a gente vê, que a gente toma o mundo como propriedade. Por isso que a gente possibilita que algumas coisas sejam restas. Também por isso. E claro, aproveito aqui para fazer inclusive um apelo, talvez a ciência retome, né, um lugar mais privilegiado no discurso popular, né? A universidade possivelmente vai se aproximar da população e a ciência estará mais democrática, não só no acesso à ciência, mas também em suas metodologias. É isso que possivelmente a gente vai ver, isso que a gente espera ver, né? Que a gente consiga pelo menos repensar nossas atitudes, nossas ideologias, para justamente minimizar os danos das próximas pandemias e próximas crises e das crises que a gente já vive, né? Na maneira para mudar talvez nosso enfrentamento a isso, mas que obviamente vai passar pelos indivíduos para, enfim,
assumirmos uma noção de coletivo, talvez mais democrática e mais assertiva em relação a toda essa situação e a todas as situações pelas quais estamos passando. Bom, quem puder, fique em casa. Agradeço a atenção de todos e um bom dia ou boa noite, dependendo da hora que vocês vão assistir isso, e assistam às próximas palestras. E quem quiser, o meu contato talvez apareça em algum lugar e para a gente retornar essa discussão, a gente pode fazer isso com certeza. Certo? Um abraço a todos e lavem as mãos.